Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por Audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. É assim que começa a decair a qualidade dos podcasts, né? É, né? Começa a chamar uns convidados nada a ver. É verdade. Galera que não tá em sintonia, né? Então vocês estão colocando muitas coisas pra entrada. Se segurem. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes. Eu tenho que falar também? Olá, ouvintes? É, tradução, né, por favor? Tá bom, então pode? olá, ouvintes. Muito bom. Obrigado. Só faltou empolgação. Mais emoção. Olá, ouvintes! Olha Tá só. melhor Agora assim? sim, agora, Muito bom. agora tá bom, agora tá bom. Hoje, como vocês podem perceber, nós temos um convidado, né? Temos aqui o caso AnimeCast. Não, Puxou um negócio de 10 anos atrás. Ah, vai ter... Só por causa dessa menção vai ter muitos comentários, aposto. Ah, Você certeza. vai ver, cara. certeza. Assim que as coisas funcionam. Mas, sem sacanagem, a gente tá aqui com um convidado, né? Hoje a gente vai fazer um Escudo do Mestre um pouco diferente. Vocês estão acostumados a ver o Escudo do Mestre, esse podcast formal, técnico, com uma vasta pesquisa Sério. e conhecimento sobre os assuntos, né? Hoje não. Hoje a gente vai fazer um papo de bar. Eu não gosto desse termo, papo de Esse bar, né? termo ficou meio estranho. Todo mundo fala, né? Ah, meu podcast Meio manjado, é um papo né? de bar. Negócio batido. Eu nem vou no bar, por exemplo. Mas hoje o Escudo do Mestre ele tá nessa ideia, nessa pegada, talvez. Né, Chess? Ser vamos mudar. É uma conversa informal. Conversa informal. É outro termo que usam bastante. Papo de Ah. pizza em casa. Qualquer coisa que vocês quiserem. Papo de Evo. Papo de Evo. Mas qual que é a ideia por trás do nosso tema hoje, né? Porque a gente sempre faz suspense disso se tá no post. É verdade, né? Mas, para aqueles de vocês que não baixam, né, pelo nosso site, etc. Caralho, como Vitor, você é foda. O quê? Eu não tinha pensado nessa, desculpa. Rapaz. No feed aparece o nome do episódio. Mas o nome do episódio às vezes é enigmático. O desse episódio vai ser um nome enigmático. Eu acho. Olha aí. Vou tentar. Daí o nome vai ser a coisa mais óbvia. Tipo, Terminando campanha. terminando campanhas. Existe uma chance. Mas como que surgiu a ideia, né? Eu estava pensando sobre isso, né? Sobre terminar campanhas. E eu estava pensando no que a gente podia oferecer de dicas, como é que a gente podia conversar. E eu cheguei à conclusão que eu raramente termino uma campanha. Né? Abrindo meu coração aqui do Escudo do Mestre. Eu raramente termino uma campanha, né? Eu comecei várias, mas eu acho que eu conto nos dedos da mão do Lula quantas eu terminei. E jogo RPG, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos. É nóis, tô contigo nessa história. E aí eu joguei essa ideia pro Chess, o Chess também, né? E aí eu joguei essa ideia pro Cass, que também tava mais ou menos nessa pegada, né, Cass? Acho que vocês terminaram mais do que eu. Se bobear mais que você. Pelo papo antes da gravação, mas vocês terminaram mais do que eu. Mas a gente, nós três mestramos, né? Temos esse mau hábito de ler livros, ter ideia com aventuras, reunir um grupo e começar a mestrar alguma coisa. E nós já começamos inúmeras campanhas e terminamos poucas. E por quê? Por que isso é tão difícil, né? O que nos impede? Quais são as pedras aí? O que atrapalha a gente? Vamos tentar
nesse episódio, fazer uma conversa em cima disso e talvez tirar alguma conclusão, talvez alguma coisa útil, não só para vocês, ouvintes, mas para nós também. Então eu queria começar puxando com os meus convidados Seu convidado, eu sou host dessa porra também. Desculpa. Verdade, eu esqueço que você é host aqui também. Por favor. Eu queria começar então puxando com os demais participantes. Ok. Melhor. Um pouco de definição. Primeiro, o que vocês entendem por campanha? Vou deixar pro caso começar, velho. Eu acho que é uma série de aventuras ou sessões, sei lá como vocês gostam de chamar, que estão interligadas e que tem um começo, meio e fim. Mas assim, você dá um número mínimo de sessões ou aventuras que você considera que fecham uma campanha? Acho que eu nunca pensei em um número mínimo, mas assim, eu acho que, sei lá, 2 sessões não constitui uma campanha, porque provavelmente é um one shot que se estendeu, 2 ou 3 eu não consideraria. Talvez 6, 7, 10, a partir daí, chamaria de campanha. Tá. E você, Chess? Então, tem uma posição até bem parecida. Eu chamo de campanha, eu não dou um número também, eu acho que número não pelo menos da maneira como eu vejo as coisas, não representa muito bem. É mais pelo arco de histórias que está sendo contado, ou isso eu acho que é bastante relevante também, pela proposta que o jogo em si tenha. Por exemplo, acho que isso é bastante interessante. Se você vai jogar, vamos supor, D&D, existe uma certa pré-concepção do que constitui uma campanha. Você tem que ser um cara de level mais ou menos alto, você tem que ter uma certa evolução do seu personagem que já é esperada pelo... Existe um consenso do que constitui uma campanha de D&D. Se você está usando material pronto, mais fácil ainda, né? Mas se você está, sei lá, pegar um Adventure Path do Pathfinder para jogar, você acaba quando o Adventure Path termina. Justo. Mas se você está fazendo uma coisa 100% por fora, né, 100%, sei lá, você inventou a história, eu diria que depende muito desses 2 fatores, de um arco de história que se fecha de uma maneira satisfatória e de quais são as expectativas dos jogadores com relação àquele jogo, dos jogadores e do mestre com relação àquele jogo. Eu acho que essa parte é bastante importante também. Se os caras estão pensando, uma campanha aqui vai significar sessões o bastante para que nós possamos resolver os principais dramas desses personagens, ou os objetivos desses personagens, ou alguma coisa nesse sentido, se isso foi feito, resolveu a campanha. Eu lanço essa pergunta assim, porque eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade no que eu defino como uma campanha. Lógico que quando eu comecei a jogar RPG, eu tinha uma visão de campanha bem uma coisa, acho que massificada pelo D&D. Eu vou começar no nível 1, terminar no nível 20, e os personagens vão começar ali, filho do fazendeiro pegando a espada do pai, e vão terminar enfrentando deuses, e etc, etc. Aquele conceito do From Zero to Hero. From Zero to Hero. E com o tempo, isso mudou muito a minha visão de o que é uma campanha, foi mudando bastante, né? Eu tinha essa coisa, tipo, um jogo, uma campanha é uma coisa que dura anos e, sei lá, você vai jogando e vendo aqueles personagens crescer e gente sai, gente volta pra aventura. E eu tive algumas experiências nesse sentido de jogo, mas hoje em dia eu fui diminuindo até eu chegar num mínimo, né? Que nem, por exemplo, eu vou usar um exemplo de campanha que a gente terminou recentemente, nós 3, né? Monster Hearts. Monster Hearts, acho que nenhum de nós tem dúvida de classificar que a gente jogou uma campanha de Monster Hearts. Certo? Sim. Certo. Vocês acham que a gente jogava aventuras de Monster Hearts separada? Porque eu não via a história sendo contada em aventuras. Eu acho que no caso do Monster Hearts eram episódios, né? Que ele tinha muito essa fórmula de série. Sim, ele tinha, mas se a gente tentar expandir esse conceito para como a história era narrada ali dentro, eu não via muito assim, a gente tá
resolvendo a aventura A que vai desencadear a aventura B, a C até fechar, entendeu? Depende, né? De certa forma, alguns jogos eram. É que depende como você vai definir a aventura, novamente. Mas, por exemplo, aquele jogo lá que a gente fez do Apocalipse Zumbi, por exemplo. Aquela sessão que teve o ataque de zumbis e tudo mais. Pra quem não sabe, nesse jogo de Monster Hearts teve uma sessão que zumbis apareceram, os personagens tiveram que lidar com aquela situação. É uma estrutura relativamente semelhante à de uma aventura. Você tem um conflito, você tem obstáculos, você tem uma solução que foi alcançada. Bem ou mal, o objetivo daquilo não era vencer o obstáculo, era o drama que aquele obstáculo gerou. Mas a gente poderia dividir entre aspas aventuras de Monster Hearts os principais pontos de drama na história. Depois quando alguns Dark Self de alguns personagens, ou então revelações, acabam, se você for pensar de maneira um pouco fora da caixa, cabendo em aventuras. Eu acho que da minha cabeça, eu penso muito numa campanha como uma resolução, o Chess falou, de um grande arco dramático, que dentro dela talvez contenha resoluções de pequenos atos dramáticos dos personagens. Se você levar isso em consideração e você fizer uma história como uma aventura que eu joguei um tempo atrás, né? Uma aventura cyberpunk a gente vai fazer um job de roubar alguma coisa de uma mega corporação. E o grande arco seria isso. E dentro dele houve pequenas missões, né? Mas foi algo que seria resolvido em 4 sessões. Fecharia uma campanha para vocês? Ou não? Eu acho que depende da história, mas acho que sim. A ideia é só eu não sei, eu acho. Vai fazer um job. É isso. Os caras são contratados, eles vão fazer um job cheio de trabalhos. É difícil pra mim. Eu não vejo muita diferença disso pra uma aventura, simplesmente. Mas é difícil pra mim visualizar, porque não tava lá, não vi o que você jogou, mas vou lançar uma pergunta que todo mundo conhece bem. A trilogia do Nerdcast lá, a primeira, medieval, você acha que é uma campanha? Eu acho que sim. Sim. Encadeado em 3. Porque são só 3 sessões. São só 3 sessões. Mas eu acho que dentro de. Você fecha uma grande história entre elas, né? Então você tem um arco dramático grande que vai se resolvendo. Tanto é que no último episódio eles recapitulam coisas da terceira. E dentro dela é formada por pequenos arcos que foram se resolvendo, né? Pessoas que apareceram, morreram, missões que foram resolvidas. Ou vocês acham que não? Não, eu concordo. Eu diria que sim. Mesmo sendo 3 sessões. Eu acho que, sei lá, a gente pode concluir que o número de sessões não é tão importante. Não é é. O meu ponto. Mas assim, eu também acho que. Acho que teria que ser mais que uma, de qualquer forma. Né? Mais do que uma sessão. Mas tem que ser tempo suficiente para que você tenha o desenvolvimento de um grande arco de história. Aquela pergunta sua do Heist, lá da aventura de Cyberpunk, eu não cheguei a responder, mas respondendo ela agora, eu não acho que seria uma campanha, eu diria que é uma aventura. Porque a aventura, ela tem, bem ou mal, essa questão de ser a aventura tem essa coisa dela ser uma história contida, ela tem um arco dentro dela, né? Toda aventura tem um arco dentro dela, vai do ponto A até um ponto B, que existe uma conclusão. Eu diria que a campanha, ela, para não cair nesse, talvez eu esteja até me repetindo, mas para diferenciar, o que diferencia então uma campanha de uma aventura? Acho que é uma pergunta boa. Porque eu paro nisso pensando nesse exemplo que eu dei do Cyberpunk, porque, que eu falo, se a gente definir como um arco dramático maior e que vai ser composto por arcos menores, etc., esse exemplo do Heist em 3, 4 sessões, conta como. Em cada sessão você tem pequenas coisas que eles foram resolvendo, inimigos que apareciam e coisas que aconteciam, coisas que precisavam ser roubadas, para no final você gerar esse último campanha, esse último jogo, né, no qual você vai lá e realiza o heist, e fechar aquilo, né? Se eu vejo que
por um lado eu entendo por que eu poderia encarar como uma campanha, e por outro eu também vejo por que eu poderia encarar como uma aventura. E esse limite fica um pouco nebuloso para mim, entendeu? A gente não precisa chegar numa resposta aqui, tô só realmente lançando. Eu tava pensando agora, vou puxar a origem do termo, né? Como os RPGs nasceram do Wargame, o termo campanha vem de uma campanha militar. Ok. E o que constitui uma campanha militar não é, será, várias batalhas em direção a objetivos. Eu vou conquistar tal país. Para conquistar tal país eu preciso batalhar aqui, 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 e aí eu conquisto ele. Então, assim, eu acho que constitui uma campanha de RPG são, sei lá, a tradução de várias batalhas ali em prol desse objetivo maior. Um arco maior, vai. Talvez várias mini-aventuras em prol desse arco dramático, como a gente definiu, maior. Então talvez esse único golpe aí do seu grupo de Cyberpunk talvez não se encaixe nisso. Até porque eu acho que é importante o que dentro de uma coisa que eu acho que qualquer RPGista, na hora que você falar campanha, independentemente da experiência do cara, não sei alguém que esteja absolutamente começando agora, ele vai associar a campanha a algo longo. Eu não estou dizendo, assim, é um instinto que a gente tem, assim, de RPGista, de assumir que campanha seja algo longo, não necessariamente muitas sessões, mas enfim, algo mais longo do que uma aventura só. É algo que tenha um escopo maior que uma aventura só. E por consequência, não sei se necessariamente tem que ser composto de aventuras menores, mas ela tem que ser algo que se diferencia de uma aventura, tem que ter uma estrutura diferente. Eu acho que uma coisa que eu estava pensando agora é que talvez ajudasse nessa definição a gente pensar em histórias nas quais os stakes, aquilo que está em jogo, vai progredindo gradativamente, né? Voltando no exemplo de Monster Hearts, se a gente pegar o começo da história, a preocupação dos personagens era muito o dia a dia da escola, o romance, as coisas menores, até que chegou no final que eles sabiam que tinha algo muito, muito maior em jogo, né? Nem que seja a própria vida deles ou a vida de quem eles gostam, mas eu acho que houve um crescente nas coisas que estavam em jogo, né? O que tá arriscando aqui? Talvez nesse mesmo exemplo, o meu jogo de Cyberpunk não se encaixe porque no começo da aventura é sempre a mesma coisa. Já sabiam que o fim era aquele assalto. Então todo o negócio foi vindo por mais que ele foi composto de desafios cada vez mais difíceis até chegar num desafio final, você já tinha essa ideia desde o começo, que o que está em jogo é aquele assalto. Não sei se eu estou indo por um caminho correto, mas está me ajudando a definir um pouco melhor sobre o que eu vou falar durante esse episódio. Alguém mais para acrescentar alguma coisa? Não, só que tudo isso parece muito subjetivo. Mas né? Extremamente, né? Definições, né? Definições são subjetivas. E o que pra vocês é o fim? O que é terminar uma campanha? Chess. Olha só. Coitado de mim. O que é terminar uma campanha? O que é terminar uma campanha? Quando você considera que a campanha foi terminada? Ou quando você pensa, eu não terminei aquela campanha, então o que ficou faltando? Eu acho que da campanha? Eu acho que o fim da campanha é um momento de... É um momento maior de clímax e de catarse da história. É o momento em que todas as pontas soltas são resolvidas, que as histórias e personagens chegam a uma conclusão, que os objetivos são alcançados ou não, mas você tem esse senso de finalidade, de este capítulo dessa história acabou. Esses inimigos, essas ameaças, essas vontades, esses desejos, isso foi resolvido, e se esses personagens continuarem a serem utilizados nesse tipo de história, eles vão ser usados, eles não vão ser mais os mesmos personagens, mas nem de perto, vão estar em outro momento vai ser um outro status quo, vai ser uma outra coisa, porque os dramas que eles tinham antes foram resolvidos. Numa lógica literária, vamos dizer assim, a primeira trilogia de Dragonlance fecha uma campanha. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Porque
aquela quest, aqueles personagens, aqueles dramas foram resolvidos. Depois aqueles mesmos personagens partem numa nova campanha, com outros dramas, com outras stakes, partindo de outros lugares iniciais que foram influenciados pelo passado, mas mesmo assim, eu acho que tem que ter isso, tem que ter esse senso de finalidade, esse senso de resolução, essa finalidade para os dramas e para as pontas soltas e para as linhas de história que estão acontecendo naquele jogo. Entendi. O que você acha? Porém, essa pergunta me levará a uma outra pergunta que eu tive a ideia aqui, mas eu quero ver a resposta do Caso primeiro. Não, eu concordo com você, eu não teria muito a acrescentar. Eu tava pensando aqui que você falou, se continuar será outra campanha. Eu acho que nesse caso eu terminei algumas campanhas, mas comecei outras em seguida e só não nomeei. Não falei, essa é uma nova campanha, mas que esse grande arco ele se concluía, mas porque a galera tava empolgada com seus personagens super fortes, com vários itens mágicos, eles queriam continuar e eu acabava continuando. E essa sim não terminava. Eu acho que uma coisa que eu sinto é que você tem que ter o payoff das coisas, né, do jogo. Eu acho que não é só uma questão de amarrar pontas soltas, porque eu principalmente sou um grande fã de histórias que terminam e deixam algumas coisas em aberto, tá? Não tudo, mas o cara, sei lá, pode me dar algumas respostas e deixar outras perguntas no ar. Então, acho que você não precisa amarrar todas as pontas, mas eu acho que você tem que ter essa sensação de recompensa para o seu jogador, ou se você está lendo uma série de livros, e trilogias no cinema talvez seja o nosso paralelo, né? Eu acho que você tem que ter esse sentimento que todo investimento emocional que você fez durante aquelas 3, 4, 10 sessões foi pago, né? Foi entregue. Você pode não gostar do que você recebeu, mas você está sentindo que aquilo foi... que você tem aquela sensação que tudo se fechou, né? Que tudo aquilo acabou. Ou pelo menos aquilo que estava sendo contado acabou. Eu acho que você pode, como você falou, Chess, você pode dar continuidade àquela campanha. Vamos começar uma nova campanha com os mesmos personagens. Mas eu acho muito importante que, se for esse o caso, bater na tecla do que você disse, que aqueles personagens não serão mais os mesmos. E talvez o tema da aventura não seja mais o mesmo, e o stake, aquilo que está em jogo, não seja mais o mesmo. Então, por exemplo, seguindo o que o Cass falou, se você está fazendo uma história e você vai seguir uma série de aventuras e termina, e tá todo mundo muito empolgado com os personagens que estão fortes, etc e tal, e começa uma nova história, mas ela tem a pegada da história anterior, os personagens, os jogadores estão jogando da mesma maneira e nada se alterou, não teve nenhuma dessas mudanças, eu não sei de que teve uma mudança, um clima diferente no jogo, então eu diria que você tá jogando ainda a mesma campanha. Tô contigo. Não sei se tá, se tá teórico demais. Estou analisando o que você falou. Você tinha repensado os seus conceitos, agora você tá repensando de novo. É que a gente tá falando muito de carga dramática e tal, mas assim, nos meus primórdios do RPG isso era quase inexistente, né? Então é difícil eu remontar isso, assim. Um clima diferente. Que, tipo, com meus 13, 14 anos, não sei o que seria um clima diferente nas minhas campanhas, entendeu? É exatamente esse o ponto. Isso é uma outra coisa que eu queria perguntar também, que eu acho que pode nos dizer sobre esse assunto também, que é uma pergunta mesmo que eu tinha. Todo jogo tem campanha? Todo RPG, vamos colocar assim, é passível de ter uma campanha, ou só determinados tipos de RPG são compatíveis com o conceito de campanha? Com certeza, não. Excluindo-se jogos narrativistas, assim, jogos feitos para uma sessão só, né, como Fiasco, como isso. Our Last Best Hope, essas coisas, né, excluindo eles. Mas você teria que excluir bastante jogos aí. Tem muitos jogos que a proposta é essa, né? Então, eu tô pensando nesses jogos que são feitos para uma sessão, tirando eles, e deixando outros jogos que
podem terminar em uma sessão, mas também podem continuar com a campanha. Eu não tô conseguindo chegar num exemplo que não pode ser. Esse jogo não é para campanhas. É que a pergunta ficou assim, ó. Todo jogo pode ter campanha? Daí você respondeu, tirando os jogos que não. Como esses que tem essa proposta, né, de não ser... Porque eu não sei se a gente tá considerando Não, jogos, como eu falei, porque é aquele velho papo, fiasco, é RPG ou não é? É um jogo narrativista, jogos que não tem mestre, etc. A gente tá excluindo isso da jogada? Porque se tá excluindo... eu não excluo, eu diria que tem jogos que simplesmente, desde sua proposta, não são pra jogar uma campanha. E tem jogos que são ruins de jogar campanha. Na minha concepção, é isso que eu tô tentando chegar. Shotgun. Exatamente. Uhum. Tá, se eu falar pra vocês que eu joguei uma campanha de Shotgun. Não, ok, mas assim, a minha experiência, ele não pareceu se adequar. Por mais que ele tenha uma mecânica que seja os diários, que é pra passar de sessão a sessão, eu não senti que aquele jogo tinha mecânicas que seriam legais a longo prazo, assim. Em várias também sessões. É uma coisa que a gente tem que pensar na definição. O jogo ele tem que ter as mecânicas do jogo, de alguma maneira, tem que atuar nesse tempo que passa jogando. Seja na evolução do personagem, por exemplo, né, ganho de XP, evolução. Eu acho que o mais básico seria isso, da evolução, mas eu acho que é vital essas mecânicas de continuidade, talvez. Eu digo isso porque eu tava tentando pensar então num contra-exemplo. Um jogo que não desce pra fazer campanha. E não sei, eu não cheguei numa resposta absoluta, assim, esse jogo não dá. Eu joguei muito mais jogos one shot de Shotgun Diaries. Eu acho que ele favorece o gênero, sim, é verdade. Mas eu também consegui fechar um arco maior. As experiências que eu tive com Shotgun quando eu tentei jogar ele por um tempo foram muito ruins. Não funcionou muito legal pra mim at all, assim. Eu tenho a sensação que um jogo funciona melhor com uma campanha desde que você tenha espaço para que os personagens cresçam dentro do jogo que está sendo jogado. Se você está falando de um arco dramático, que o personagem muda e que tudo mais, como a gente está falando de RPG, isso tem que ser refletido também na mecânica do jogo. Senão, só... eu não acho que seja o caso do Shotgun, por mais que tenha a mecânica do diário, ela é muito superficial. Eu concordo com o caso nesse aspecto. Não é que não dê pra fazer, mas eu acho que não é bom. Não favorece, não é um jogo que... Eu tava pensando aqui num exemplo contrário, tipo um jogo que só funciona em campanha, e eu acho que Monster Hearts é meio assim. Tem vários, cara. Monster Hearts é meio assim. Aquele jogo The One Ring, sabe? Um anel. Se você não jogar em campanha, você vai perder muito do que o jogo oferece. Em tempos modernos, o 13 Age, de uma também, certa maneira, né? D&D, qualquer variante do D&D. Se você não jogar em uma campanha, você está perdendo muito do que o jogo oferece. Eu não sei, pelo menos a minha experiência com D&D é que ele funciona legal pra uma aventura só, assim, um one shot. Tem essa missão, tem essa masmorra aqui, vamos lá e... Não é que não funcione, mas perceba, pelo menos, sei lá, como eu vejo um pouco a coisa. A gente tá falando sobre funcionar melhor, certo? A gente já batemos no ponto que os jogos podem ser jogados one shot ou campanha. A gente não chegou num exemplo absoluto. Não, mas então vou reformular. A gente percebeu que alguns podem ser melhores do que outros. Eu acho que D&D funciona relativamente bem em jogos pequenos. Eu tô contigo na parte do D&D. Talvez ele funcione, com certeza ele funciona melhor em campanhas longas, mas eu acho que ele funciona muito bem em one shots. Então eu não sei, cara. Nesse aspecto, eu acho que você, quando você tem a comparação, eu acho que você perde tanto do que o sistema oferece quando você não joga ele num formato de campanha, e evolução do personagem, os vários níveis, habilidades e itens e enfim, tudo isso que o jogo te oferece, que quando você não faz isso, eu sinto que você está perdendo tanta coisa que eu não sei, assim, novamente, não é que não dá pra fazer, mas eu sinto que tem uma perda significativa. Eu sei de um jogo que ele, obviamente, dá pra você jogar campanha, etc, mas as mecânicas dele, elas não influenciam, elas
praticamente não fede nem cheira. Fate. Uma campanha de Fate, o que vai trazer de mais em matéria de mecânica pra você? Fato, mas eu acho que Fate é um péssimo sistema pra campanhas. Ah, olha aí, ó. Eu acho que Fate é um jogo excelente pra aventuras. Não acho que é um bom jogo pra campanhas. Uma vez o Victor tava me falando que o Fate, ele é muito bom em te entregar um personagem, um herói já. Ele não te entrega... Exato, ele te entrega um personagem extremamente competente, né? Seja lá o que for. Não é alguém em construção, não é um herói iniciante, ele já é um herói. Já é o personagem que você quer jogar, não é o projeto de personagem que você quer jogar. Ao contrário de D&D, assim, só para os ouvintes terem um parâmetro. Eu acho essa frase um pouco passivo-agressiva demais. Assim. Mas, por nada não, sabe? De mim, é óbvio que é passivo-agressivo. Eu tô comparando Fate com D&D. Não é, sabe? Não digo que é bem. Ela tem um viés do observador muito forte. Um personagem de primeiro nível de D&D pode ser o personagem que eu quero jogar. E vai se tornar um personagem mais interessante, mas não necessariamente só vai ser o personagem que eu quero jogar daqui a 6 níveis. Às vezes é o caso. Às vezes é o caso. Mas ao contrário do 13 Age, mas o 13 Age eu não vejo nem tanto por causa das mecânicas, por causa da evolução. Eu vejo muito porque a minha experiência, quando você termina de criar o personagem, você criou tanta possibilidade de aventura que eu sinto que é uma coisa narrativa do jogo, sabe? Você criou muitas possibilidades e em uma sessão só você não vai ter o payoff daquilo, né? Ou muito dificilmente acho que você vai ter o payoff de tudo que você investiu na criação daquele personagem. Mesmo que tivesse, eu não sei se necessariamente isso é uma campanha. Uhum. Porque além do que vale lembrar que além do personagem em si estar na história e tudo mais, tem um outro fator que é o do qual é a história que o mestre está contando. Não é só necessariamente a evolução dos dramas ou das histórias daquele personagem. Às vezes tem mais que isso. Entendi. Bom, mas enfim, a gente tinha falado então que nem todo jogo é exatamente bom para campanhas, nem todo jogo enfim, né? Você tem jogos melhores ou piores para determinados fatores. Para as duas coisas, né? Exato. Certo, muito bom. E assim, após esse papo que pelo menos mexeu um pouco nas minhas ideias, vamos ver agora. Antes de você prosseguir, só queria levantar uma bola. A gente falou que tem jogos que são bons para campanhas, outros não. E em relação a jogos bons para campanhas longas e jogos bons para campanhas mais curtas, eu tava pensando no Dungeon World. O Dungeon World eu não acho que é um bom jogo para campanhas muito longas, assim. Eu acho que ele rola bem em campanha, mas algo curto. Por quê? Eu acho que ele... Não sei se eu cortei o cara. Não, pode falar. Eu ia perguntar, por que você acha isso? Eu acho que muito por causa das mecânicas. As mecânicas de evolução, elas vão encurtando muito. Não é... Ele é quase um D&D, mas o D&D ele tem uma gama muito grande de evolução e Dungeon World não. Os personagens são muito fechadinhos. Uhum. Eu diria que, mas o próprio Dungeon World lida com isso. Ele, dentro da proposta dele, ele define muito bem o que é uma campanha em Dungeon World. E dentro da proposta dele, você vai jogar. Ele fala lá, uma campanha... O Dungeon World tem 10 níveis, não é isso? Mais ou menos? Isso. Você não precisa jogar muito tempo. Você jogou 5, 6 sessões, você tá lá nível alto, fazendo as coisas importantes de Dungeon World. Ele foi todo projetado para esse jogo mais curto, vamos colocar assim. Então, acho que tá dentro da proposta dele. Não, eu acho que a campanha do Dungeon World é do tamanho que a campanha do Dungeon World quer ser. Não, isso daí é com certeza. Eu só tô dizendo assim que talvez em Dungeon World eu não rolaria, por exemplo, uma campanha de, sei lá, 2 anos com 30 sessões. Não, o sistema não vai suportar. Mas aí a gente vai chegar... Ele vai desmontar dentro do peso dele. Mas aí se a gente for subir nesse ponto, eu vou falar que eu não jogaria uma campanha de 2 anos de nada. Não, tudo bem, mas acho que o D&D, no geral, ele funciona. Eu não sei, eu não sei porque eu fico muito, assim, a gente tá condicionado esse funciona às opções que o jogo te dá quando evolui. E quando você passa de nível, conforme o jogo progride, pra gente colocar um termo mais livre, né? E eu não sei, pra mim
Eu tô muito numa pegada que os jogos me enjoam muito facilmente. Não, Atualmente atualmente eu também. Mas eu notei que o Apocalypse Engine, no geral, ele não lida bem com campanhas longas, assim. Ele não é feito pra isso. Tanto é que ele tem muito... Nele mesmo ele tem regras de arco. Assim, a maioria dos jogos. Não, e isso Mas, é uma coisa, verdade. mas, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de comentar nesse aspecto. Eu conheci, numa viagem recente que eu fiz a Curitiba, eu conheci um grupo de RPG muito diferente do que eu tenho experiência. Não só pessoal, mas como, enfim, né, de basicamente todo mundo que eu conheço, sabe? E o que tinha de diferente nesse grupo? Eles eram um grupo bastante unido. Eles jogavam um sistema próprio lá que um dos mestres desenvolveu, e que não obstante sistema próprio, também era um cenário próprio que foi desenvolvido pelo mestre, né? Uhum. Então, dito isso, ele tinha toda uma gama de elementos que aqueles pessoas já estavam acostumadas, e elas jogavam esse negócio praticamente exclusivamente há muito tempo. E quando eu digo há muito tempo, é coisa de 5, 6 anos. O pessoal jogava RPG quase que semanalmente, praticamente apenas o sistema daquele mestre que ele bolou ali naquelas circunstâncias. Isso pra mim é uma coisa muito surreal. Nunca tive uma experiência como essa. Mas pra aquele grupo, RPG que não fosse assim não seria particularmente interessante. Então, é só para constatar que eu não quero colocar assim que seria absolutamente ruim em campanhas longas. Né? Tem gente que gosta muito. Eu acho que a gente tem muito aí de novo, da recompensa que você tem por jogar, né? Muito provavelmente para esse grupo não é o sistema e a evolução que ele propicia, a recompensa que ele gera ele por ele mesmo pode ser pouca. Mas a experiência em grupo com aqueles jogadores, ou com aqueles personagens, ou em moldar aquele cenário que, pelo que você falou, foi feito por eles, então provavelmente as histórias dele mudam o cenário, eles têm um sentimento que eles estão alterando. Alguma coisa dá o payoff, dá o pagamento disso que faz eles ficarem no jogo. Então, não necessariamente o sistema, como você disse, né? Porém, o sistema deles foi todo pensado para permitir esse tipo de coisa. Quando eu conversei com o mestre deles lá sobre o tema, ele me falou que ele é um sistema que tinha uns 100 níveis, uma evolução constante, que ele estava o tempo todo, de alguma forma, os personagens ficavam mais poderosos, tinham acesso a mais coisas e tudo mais, que era um dos elementos que ele usou na hora de bolar o sistema dele. Cara, eu acho isso surreal. Porque como é que você joga 2, 3 anos num negócio? Não, tudo bem, eu já tive minha época de jogar anos uma coisa muito surreal pra mim. É absolutamente surreal pra mim. Mas hoje eu diria que hoje mas na minha adolescência eu joguei muito tempo GURPS, uma campanha só. Essa campanha que eu falei que ela terminou na minha cabeça, mas eu continuei. Vai, já que você puxou, que eu ia começar a falar de campanhas que a gente jogou e ficou a fim de terminar ou não terminou. Conta esse exemplo aí pra gente, vai. Eu fiz, acho que foi a primeira campanha longa mesmo que eu joguei, foi em Tormenta, usando o sistema GURPS. O sistema de Tormenta não existia ainda na época, foi bem no início, foi naquele, acho que número 50 que vinha aquele... Sim, que ela veio com as regras pra D&D e GURPS e tal. E acho que aquele sistema Diamond. Não lembro, enfim. Ele mesmo. E daí a gente jogou muitos anos, muitos anos é exagero, mas uns 3 anos. E teve épocas que a gente jogava semanalmente, às vezes até mais de uma vez por semana. E a gente jogava quase que só isso, às vezes dava uma paradinha, jogava outra coisa, mas voltava pra ele. E nessa época a gente era só GURPS e não enjoava. E nesse aspecto também posso falar que quando eu era mais jovem, vamos colocar assim, eu joguei Vampiro e variados, né, do World of Darkness para caralho, assim, eu jogava Vampiro toda semana, 3 vezes por semana, raramente eram os mesmos personagens ou a mesma história, mas eu sempre jogava Vampiro, sabe? E nunca cansava. E assim, eu também tinha um problema que eu não tinha tanta opção.
Os livros eram caros para um adolescente, com né? certeza. E com você certeza. também não tinha muitas opções em português. Uhum. E a gente jogava muito GURPS sem enjoar. E GURPS era o sistema perfeito pra gente, porque a gente podia jogar qualquer coisa que quisesse. Mas essa campanha durou bastante. E eu acho que ela teve seu ápice, mas a gente continuou. Ah, não, vamos continuar. Porque Você tava mestrando. eu tava mestrando. E aí você chegou no final da história que você queria contar. Sim, que foi A história enfrentar. que você Não sei se tinha vocês lembram que em Tormenta tinha uma parada de uma traição dos deuses. Sim. E daí um era a Valkyria, o Uhum. outro, não lembro que deus, e daí tinha um deus que não tinha nome. Certo. Era o Que terceiro. agora tem. É. Kaliadranok. E aí, na minha campanha, eles enfrentaram esse deus, que ele tava tentando voltar e tal, derrotaram o deus, porque eles já estavam muito poderosos. Isso assim. depois de anos, assim. Depois de, tipo, em GURPS não tem nível, né? Tem pontos, mas eles estavam com, tipo, 400, 500 pontos. É muita bom pra coisa. caralho. Tipo, apesar de não ter a regra de supers lá, que aumenta tributo e tal, é muito ponto. Eles eram muito fortes mesmo. Então eles enfrentaram o deus e derrotaram. Mas aí, tipo, alguns personagens morreram e tal. Mas aí a gente continuou. E essa parte que a gente continuou foi extremamente arrastada. Eu acho que não tinha Você mais continuou clima. porque a galera pediu, assim, falou, não, vamos continuar tal, e você, beleza. E aí foi pro... Não, tipo assim, não, a gente jogou outras coisas nesse meio tempo, mas sabe, vamos jogar aquela campanha e eu me lembro, você falou muito desse negócio, a nossa concepção de campanha, na época tinha meio que um status de você ter uma campanha longa, quando você ia trocar experiências com outros jogadores, você falava, eu tenho uma campanha de 2 anos, e isso daí tinha um status, então é meio que eu queria continuar, eu queria que a minha campanha durasse mais anos, entendeu? Uhum. E como que essa campanha morreu? Cara, eu acho que ela morreu do desinteresse, principalmente meu, mas sabe quando você joga e não dá liga? O jogo não corre bem, porque você não tem mais aquele tesão pelo jogo. Então as coisas vão se arrastando, você vai dando soluções ruins, e o jogo fica repetitivo, né? E daí você vai parando de jogar. E a ideia, assim, não rolou então um momento com os jogadores, tipo, assim, gente, ó, tá muito ruim, vamos parar. Não, sabe aquele negócio? Você tá jogando, você joga uma semana, daí fala, vamos marcar pra próxima? Vamos. Daí na outra semana não rola, nem na outra, e daí parou. Tipo, ninguém mais fala sobre o assunto. De falar sobre isso e rolou aquele entendimento mútuo que acabou a aventura. Isso daí foi também, essa parte deu uma pausa, e daí foi lançado o D&D terceira. E aí a gente migrou de sistema, mas daí já começou uma outra campanha que sofreu a mesma coisa. Foi mais curta, mas sofreu do mesmo problema. Ela chegou num ápice, mas ela continuou por continuar. Então acho que você até tem exemplos interessantes de campanhas que você terminou, talvez. Assim, é que Monster Hearts a gente vai terminar nessa sessão. Terminou, legal, valeu, pode ser que role de novo, mas você tem aquele sentimento de término. Nessas campanhas que eu joguei, eu tenho que, tipo, puxar um pouco pra trás do final, falar, não, terminou naquele ponto. Terminou naquele ponto e depois eu tentei fazer uma continuação. E o problema foi uma falta de interesse das coisas. Você tinha coisas prontas, você criava coisa que você não chegou a jogar desses jogos, ou não? Eu sempre fui de improvisar, mas eu tinha, nessas campanhas, começava sempre com uma ideia de uma ideia do que vai acontecer. E essas coisas aconteciam, mas daí eu ia empurrando, porque rolava mesmo uma pressão dos jogadores, não, vamos jogar tal coisa. Tanto é que quando eu voltei a jogar recentemente, digo alguns anos atrás, ficava aquele negócio, não, mas vamos jogar D&D, vamos jogar aquela campanha de D&D, vamos continuar aquela campanha, e, tipo, mas nessa fase eu falei, não quero jogar outras coisas. Mas rolava uma pressão dos jogadores de querem jogar as mesmas coisas com os mesmos personagens. E se fosse pra voltar atrás, assim, com o que você imagina hoje, o que você vê fazendo diferente dessas campanhas? Você acha chegando pros jogadores falando, ó, essa história acabou, vamos jogar outra coisa, esse mesmo sistema, esse mesmo cenário, outros personagens? Primeiramente, eu acho que eu não jogaria tanto tempo um mesmo sistema. As campanhas seriam mais curtas. Eu diria que tinha muito jogo filler, sabe? Que
não tá na hora de eu colocar esse plot? Sei Vamos bem. colocar sei uma bem. aventurinha menor aqui, pra eles ficarem um pouquinho mais fortes? E, tipo, tinha muito... Famosas side quests. Fica colocando... E às vezes, por enrolação, sabe? Pra não prosseguir com a história, porque o legal era uma parada longa, assim. Na minha cabeça, o legal era aquela campanha longa. Entendo perfeitamente. E acho que foi rolando esse desgaste, assim. E talvez que eu não tenha essa sensação de que eu terminei várias campanhas, mas elas terminaram, né? Eu acho que um ponto interessante que já vem por aí e que talvez seja um maior causador dessa morte prematura de campanhas é o fim do interesse, né? Aquela história não tá mais tesão. Olha, nem diria que foi prematura, foi súbita. Prematura, porque durou muito tempo. Tô pensando em algumas que você... No seu caso, foi uma que até passou do ponto, Passou. né? Há duas grandes, eu diria, que passaram. Passaram do Mas ponto. Eu tive muitas experiências, principalmente com vampiro. Eu gostava muito de vampiro, mas eu nunca conseguia rolar mais do que, sei lá, 3, 4 sessões. Sempre, sei lá, eu perdia o fio da meada, não conseguia prosseguir. Isso é uma coisa que eu sinto bastante. Eu tenho muito desse problema com meu interesse pessoal em um sistema, em um jogo. Porque, assim, o Chess que me conhece há mais tempo sabe que eu pilho com as coisas numa velocidade muito grande, assim. Eu entro num hype absurdo e da mesma forma que eu entro, eu saio. E muitos jogos sofrem com isso. Eu entro numa pilha absurda que, não, eu quero jogar um jogo de space opera alucinado. E tem uma coisa que acontece, uma coisa que eu vejo acontecendo comigo, que é o seguinte: geralmente eu entro no hype porque eu começo a consumir muito daquela mídia, né? Então eu assisti um filme, sei lá, com uma space opera muito maneira, ou eu peguei e li um livro. E aí eu tô, sei lá, vendo, tô quase terminando a história e me dá essa vontade de, eu vou jogar RPG. E a campanha não sai rápido, né? Você tem que Nunca sai. chamar os jogadores, explicar, fazer o personagem. Até aí você já foi, sei lá, às vezes 2 ou 3 semanas, às vezes um mês de você decidir até você sentar pra jogar a primeira vez. E geralmente quando eu sento pra jogar, eu já parei de consumir aquela mídia que tava me deixando hypeado. E tanto é que eu tenho uma coisa que eu faço nesses momentos, quando eu reconheço que isso acontece, que eu me forço a ficar naquele zeitgeist, né, naquele hype. Então, eu li um livro de Space Opera, achei muito maneiro, etc. E tal. Agora eu vou começar a aventura, eu vou pegar outro, eu vou ver filmes sobre o tema, eu vou ver séries sobre o tema, eu vou consumir mais coisas, para ter ideias também, mas para manter esse hype vivo em mim. Porque eu sei que se eu... agora a gente vai começar a jogar isso. E eu pegar para mestrar uma aventura de... a gente vai começar a chegar a uma aventura de, sei lá, como eu falei, Space Opera, e eu vou começar a ler uma trilogia de fantasia medieval, eu sei que depois de 3 sessões eu já não vou estar mais naquele hype todo. E invariavelmente eu vou perder o interesse e vai morrer aquilo. Eu posso ter imaginado uma história maior, mas aquilo vai acabar, né? É um exemplo muito pessoal. Eu acho que vocês não sei se vocês sofrem disso também, ou vocês veem isso acontecendo com vocês com essa força. Mas pra mim é uma coisa muito forte, muito marcante nos meus jogos, assim. Eu acho que parte do que você falou eu sofro, que é esse início, que você tá muito empolgado com algo, e aí esse tempo pra organizar tudo e efetivamente jogar demora tanto que você já esfriou. Uhum. E eu sofro com isso, mas não de parar no meio, assim. Eu acho que é mais pelo jogo do que por uma sensação minha, assim, desanimei com o tema. Eu acho que às vezes é uma frustração com o jogo. Mais uma coisa. Fala, Chess. Tem vários fatores que podem atrapalhar nesse aspecto, né? Desde pessoas, sei lá, às vezes o grupo que você reuniu não tá tão legal, às vezes o jogo não tá fluindo tão bem quanto você achou que fosse. Enfim, é muita coisa que pode dar errado, vamos colocar assim. Aconteceu muito comigo esse negócio de ter uma expectativa pra um jogo e daí na hora de chegar e jogar, o grupo não tá na vibe daquele jogo. E daí você fala, porra, não tem como eu, sei lá, narrar vampiro pra esse grupo. Esse não funciona, eu vou ter que voltar pro medieval. Uhum. E aconteceu muito comigo isso. Engraçado que eu tive, desse jeito como você tá falando, eu tive poucas experiências de coisas que eu percebi assim, falei, olha, não vai dar com esse grupo, não vai dar, e terminei.
eu não sei se era talvez porque eu jogava com pessoas que estavam topando tudo, ou porque todo mundo estava empolgado com a mesma coisa, na mesma fase. Eu já tive várias experiências com, assim, um jogador no meio daquilo não tá sabendo muito bem o que é aquela proposta. Acho que isso todo mundo já passou. Mas eu ter que fechar uma mesa inteira porque não tá indo, porque não tá fluindo, foram poucas vezes que eu consigo me lembrar que eu passei por uma dessas. E você, Chess? Já aconteceu bastante comigo, assim. de ter momentos assim que eu falei, pô, esse grupo não tá legal, tal coisa não tá fluindo, esse sistema não é tão bom quanto eu esperava. Minha expectativa para esse jogo era uma, eu tô recebendo uma coisa muito diferente. Eu genuinamente desanimo muito fácil de continuar jogando quando isso acontece. Se a gente tem a falta do ânimo, porque o hype morre, porque a gente, sei lá, começa a ver outra coisa, e aquela história, a gente perde o interesse por aquela história ou por aquele sistema. Eu acho que, e isso é uma coisa que acontece bastante, eu acho que um outro grande culpado que a gente pode colocar por não terminar as campanhas ou abortar as campanhas, né, apertar o botão vermelho ali da autodestruição, é quando a gente percebe, quando a gente tem essa decepção, né? Você tá jogando e você tinha na sua cabeça uma coisa em mente, seja com sistema, seja com os jogadores, e você não consegue aquilo. Jogadores que não entendem a proposta e estão jogando o jogo de uma maneira que você não gostaria, e nem sempre é a questão de você conversar com as pessoas. Às vezes, por mais que você converse e explique... Isso que eu ia falar, Vitor. Na época que eu jogava muito durante adolescente, eu não usava esse recurso de conversar. Tipo, vamos sentar aqui, galera. O que vocês não estão gostando? Não tinha isso. Isso só foi aprender muito tempo depois. E ajuda muito. Às vezes um jogador não tá satisfeito. Aí ele fala, não tô gostando disso, então vamos mudar. E daí isso pode salvar. Ou às vezes é questão de falar assim, galera, não vai rolar. Vamos partir pra outra do que tentar empurrar esse jogo aqui que não tá rolando. A gente teve um exemplo, nós três, que isso não foi ao ar nem nada, mas a gente, para os ouvintes saberem, a gente tentou jogar uma sessão de Prime Time Adventures, né? Tentou fechar uma campanha em Prime Time. E depois da primeira sessão, vocês ficaram desapontados com o jogo, né? O jogo não teve a recompensa que esperava. E aí a gente decidiu, né? Foi lá, sentou, conversou e optou-se por terminar aquele jogo, né? Já que não estava no que as pessoas gostariam. Eu, como mestre, já fiz isso acho que uma porrada de vezes. De eu mestrar. O 13 Age foi uma assim. Que eu mestrei uma sessão. Eu meio que fui pra sessão sabendo que eu não ia continuar. Mas eu poderia ser surpreendido. Eu fiquei tão empolgado pelos personagens que eu realmente cogitei jogar aquele sistema por mais tempo, né? E a gente foi jogar e eu percebi que eu não suporto aquele sistema. Eu não suporto aquele sistema. O combate, nossa, por mais que eu tentasse dar um parecer empolgado e dar uma sensação e tentar conduzir as coisas da melhor forma possível, não me era atraente de forma nenhuma. Foi uma coisa bem laboriosa, assim, sabe? Foi um parto. Mas não para os meus jogadores, porque quando terminou, os meus jogadores tinham gostado muito daquele sistema. Eu lembro até que na época eu tentei falar para eles, vamos pegar esses personagens e passar para outro sistema para jogar. E aí alguns deram aquele, pode ser que você sente que o cara não gostaria de trocar de sistema, entendeu? Alguns foram muito específicos assim, falar, não, cara, pô, mas o sistema tá bom, tá legal, gostei tanto de fazer isso, de ter não sei o que, de ter tal habilidade. E você vê que assim, olha, não é o sistema pra mim, né? Você achou um sistema muito bacana pra você, mas eu não achei um sistema pra mim. Esses são os momentos que eu acho que assim, é o diálogo e realmente às vezes acabar com aquela sessão, né? O tempo para jogar RPG ele é curto. Hoje em dia minha filosofia é que o tempo que eu tenho para jogar RPG é muito curto, então qualquer coisa abaixo da excelência
não merece a minha atenção. Então eu não vou mestrar uma aventura só porque ela tá bacaninha. Eu não vou investir o meu tempo todo naquilo só porque tá legalzinho. Aquilo tem que estar excelente pra eu levar ele. Se for pra jogar coisas legaisinhas, eu começo e termino campanhas direto até achar uma que eu queira usar por mais tempo, né? Comigo rolou muito de ter sabe, não o grupo, assim, não são bons jogadores, mas o grupo não tá na vibe daquele jogo. Eu gosto muito de horror, e às vezes eu ia mestrar alguma coisa de horror, todo mundo se empolgava, falava vamos, mas chegava na hora da mesa, começava muita zoeira. Quebra totalmente o clima de uma mesa de horror, assim, quando vira muita palhaçada. E isso aconteceu muitas vezes, e daí acaba frustrando e tipo, não vou continuar. Que fechava, né? Eu tenho um exemplo de campanha que eu joguei por muito tempo. Acho que foi a campanha por mais tempo que eu joguei. Eu joguei por 5 anos uma campanha, baseado em Tormenta também. Essas campanhas antigas vão sempre voltar para quando eu era adolescente, né? Sim, porque é só assim pra ter tempo. E usando o Tormenta da Aemon. E eu joguei... Cara, eu joguei... foi isso mesmo, eu joguei 5 anos o jogo. Ele pegou toda a fase... Eu jogava com quase que o mesmo grupo. A gente estava no colegial, então eu via essas pessoas todo dia, né? Estudava todo mundo junto. E a gente se encontrava para jogar quase que semanalmente. E eu lembro que era uma campanha que na minha cabeça... Ela era mesmo meio nesse estilo que você falou, Cas. O end dela, o endpoint, era enfrentar um deus. E meio que a ideia era que os personagens passavam por... Esse deus tinha lacaios, né? Tinha generais, por assim dizer, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E aí, tipo, eles iam atrás de cada general antes de ir atrás do deus, sabe? E assim, foram 2 anos de campanha para derrubar o primeiro general. Nossa. Foi. Então, assim, dava pra ver que não ia terminar esse jogo. Eu quando tava jogando, eu tinha essas ideias megalomaníacas na minha cabeça. E eu ficava, como você falou, eu ficava colocando mais coisa no jogo. Fazia como você falou, né? Episódio filler, né? Eu falava, pô, agora eu quero sair. Eu usava muito isso, talvez pra suprir uma coisa que eu sinto, que é essa perda da empolgação. Porque eu tava jogando e às vezes eu falava assim, nossa, que vontade de jogar uma história de terror, tipo Casa Mal Assombrada. No próxima aventura é um filler, os caras estão indo, eles encontram um castelo, eles têm que entrar no castelo e aí rola meio que uma história de terror no castelo, entendeu? E eu fiz assim, mesclava gêneros por causa disso e talvez isso fosse aplacando a minha vontade de jogar outras coisas. Se bem que tinha coisas que eu morria de vontade, mas é aquela coisa de você não ter acesso, né? Eu lembro que na época eu tinha um tesão absurdo em jogar Call of Cthulhu. 2. E eu não tinha acesso tanto ao inglês quanto ao livro, né? Não tinha, não sabia inglês, mesmo que eu tivesse o livro, e o livro não caía na minha mão nem fudendo. Então eu tinha um desejo absurdo de jogar Call of Cthulhu. E era Call of Cthulhu e Mago Ascensão, né? Era esse? O Mago Ascensão do Mundo das Trevas Antigo era esse, né? Era. E Mago Ascensão, que eu também não tinha o livro pra mim era caro na época, eu não era uma coisa que eu ia conseguir comprar, eu não conhecia ninguém que tivesse o livro pra me emprestar ou que mestrasse, e aí eu tinha esses 2 sonhos dourados que eu não conseguia de uma maneira de adaptar pra fazer um jogo nesse universo de Tormenta com isso. E bom, assim, o final da história dessa sessão, dessa aventura, é que a gente terminou os 2 anos de história depois de matar o primeiro general, que seria o demônio, e aí, vamos atrás do segundo. E aí surgiu uma ideia, que até foi uma coisa, talvez uma saída interessante, para essa coisa de, tipo, terminei uma campanha, talvez nesse sentido eu tenha terminado uma campanha, porque tudo nesses 2 anos foi voltado em terminar esse cara. Eles nem sabiam que tinha um outro vilão maior até terminarem essa primeira. Uma coisa que surgiu foi assim, vamos revezar o mestre entre eu e um outro colega da mesa. Ele mestrava acho que 2 ou 3 sessões, fechava meio que um arco de história,
passava pra mim, eu jogava mais 2 ou 3 sessões, voltava pra ele, e a gente ia mestrando assim, né? Alternadamente. Isso, por um lado, foi bom, porque acho que renovou o interesse pra mesa e trouxe uma dinâmica diferente de jogo para essas outras sessões. A coisa era muito diferente quando esse meu colega mestrava do que quando eu mestrava. Ele era muito... Eu nunca fui de fazer dungeon crawling, assim, ele era bastante de usar isso. Então era uma dinâmica diferente de jogo naqueles 2 últimos anos. Mas, por outro lado, eram 2 pessoas para mestrar, e cada um num ritmo, e cada um com uma agenda diferente. E aí calhou que, após 1 ano nessa coisa, a gente se formou, né? Terminou o colegial. E cada um começou a ir para um canto, alguns passaram em faculdade, etc. E a gente ainda foi continuando essa campanha. Era com sessões semanais, depois viraram quinzenais, mensais, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Teve o último ano a gente fez um negócio e fechou uma história. E a partir de então foi assim, não tem mais tempo. As pessoas estão morando em outros lugares, a vida segue, né? E a campanha morreu, acho que mais por causa disso. Porque era um grupo que depois de 5 anos ainda... O grupo estava muito empolgado, mas ele sofreu muito com esse momento que a gente parou de conversar, né? Eram outros tempos, assim, de internet não tão fácil e que você não tinha as facilidades de você ter um grupo no WhatsApp para bater papo com a galera e tal, né? Então, quando você estava no colegial, eu sentia muito desse hype. A gente conversava da aventura todo dia, todo dia. Então você ia renovando aquele hype. A partir do ponto que a gente separou, um por causa da distância, outro porque o hype foi passando, né? A gente não ia retroalimentando isso um no outro. E a coisa foi definhando por causa disso. Dessa campanha em específico, eu ainda tenho pelo menos mais 1 ano de aventura escrito. Inclusive no começo do ano eu estava mexendo num material meu que estava fazendo uma reforma aqui em casa, e eu encontrei esse material, até separei assim com um saudosismo, deixei num canto, falei, não vou jogar isso aqui fora. Mas eu tenho pelo menos assim mais 1 ano de campanha escrito. Eu já cheguei a falar isso para as pessoas, assim, porque sempre rola aquele papo, como você falou, Cas, né, eu encontrei com o pessoal depois e a gente podia retomar aquela campanha, né? E aí eu, sem a menor vontade de recomprar aquela campanha, mas eu até falava, eu tenho mais um tanto de material. Tá? Não, já corta, que senão vão ficar na porta da minha casa, velho. É sério, não, isso é sério. Eu mestrava uma campanha de Naruto, no auge do Naruto. Aí é foda. Cara, tinha umas molecadas que ficavam me perseguindo. Não, vamos jogar Naruto. Não, cara, nem assisto mais, nem sei o que tá acontecendo. Não, vamos jogar. Eles me encontraram na rua, eles ficavam me enchendo o saco pra jogar. Aí é foda, né? O cara tá pegando um hype que não tem fim, né? O que você tem de experiência dessas chess mais longas assim? Que salta na sua mente? Alguma coisa recente? Bom, tem assim, de campanhas que eu quis fazer e não deu certo. Campanhas que você jogou, você tava mestrando, você tinha um final em mente, você queria, vamos chegar num ponto assim, eu queria que aquilo fosse adiante, né? Certo. Mas o que aconteceu? Cara, teve uma campanha de Eberron que eu joguei, que eu sempre falo dela, eu gosto muito dessa campanha. Foram várias sessões e, enfim, o jogo tava indo muito bem, sabe? Mas, infelizmente, não foi pra frente. E na época foram vários problemas, na verdade, né? Havia um problema de interesse, não foi o problema. Eu acho que tava todo mundo bem animado. Mas um dos jogadores, inclusive o senhor conhece, né? Foi pra Portugal. Ah, tá. Pois é. E aí a gente ficou sem o cara. E a gente ficou na dúvida, continua jogando sem o maluco, joga outra coisa. O que a gente faz considerando essa situação, né? E aí nesse momento foi aquela coisa, puta, não sei, quem sabe quando ele voltar, mas também, sabe? E aí uma coisa levou a outra e a campanha não foi pra frente. Depois a gente acabou jogando outra coisa, né? Olhando e falando, vamos então começar uma outra campanha. Só que aí já não foi tão bem, não tinha os mesmos personagens, não tinha o mesmo brilhantismo, sabe?
não acabou não sendo tão legal. E depois eu não consegui substituir a pessoa, assim, o outro grupo, outras pessoas que eu tentei achar pra compor esse grupo não tiveram uma experiência tão legal. E por causa disso o jogo infelizmente não foi pra frente, mas é um que eu olho e falo, pena que não foi pra frente. Tem um jogo que a Luciana mestrou também, de uma Adventure Path de Pathfinder, e claramente o problema foi que alguns jogadores desanimaram, sabe? Dois dos jogadores olharam eles eram novos jogando RPG, e eles concluíram que eles não gostavam tanto de RPG assim. Nada contra, mas... E aí fica aquela coisa, sabe? Vamos jogar? Não, mas eu preciso fazer qualquer outra coisa que é mais importante que jogar RPG, sabe? E por causa desses aspectos, as coisas, infelizmente, não foram pra frente. Nessas histórias que a gente... nesses exemplos que a gente dá aqui... Eu acho que eu já tive, eu acho que o caso também... Corrija se eu estiver errado, acho que você já teve. De você tá jogando uma aventura que tá tudo maneiro, assim, grupo de personagens, história, sistema, você tá empolgado. E aí você perde um jogador. O Chess falou isso e me trouxe várias memórias sobre que eu tive jogadores que foram embora e voltaram. Tipo, eles passaram por uma fase que eles estavam mais interessados, sei lá, em jogar Diablo. Então eles usavam o final de semana pra jogar Diablo, porque, não sei se vocês lembram, a internet de escada a gente tinha que conectar de sábado depois das garoto. 12. Sim, opa, se lembro. Então eles pegavam o final de semana que a gente jogava RPG, eles só ficavam no Diablo, eles não queriam jogar. Aí passou o hype do Diablo, aí eles voltavam a jogar. Eu tive muito desses casos, assim. E de cara que vai embora, assim, permanentemente, que o clube mudar de cidade, e aí você eu tive matar vários. a aventura por causa disso. O Chess falou dos jogadores novos, essa campanha grande que eu tive, a primeira Tormenta, entravam muitos jogadores assim, jogavam poucas vezes e iam embora. Sabe? O núcleo sempre foi o mesmo, desde o início, do início ao fim. Mas teve muito jogador que entrou, jogou um pouco, daí viu, RPG não é muito a minha, vou embora. Ou tipo, eu me mudei. Aí não tem como, mas a gente continuava. Porque eu antigamente eu tinha mais exemplos assim de, esse jogador, essa inclusive de 5 anos, acho que depois de 1 ano, um jogador que era um grande amigo meu, se mudou pra Bauru, e aí pronto, inviabilizou aquele personagem, né? E a gente deu seguimento à história. A gente vai seguir a história. O personagem dele a gente achava uma desculpa conveniente para ele sair do grupo. E a gente continuou a história com os outros. Tudo bem que era uma época que eu jogava essa mesa com... Cara, eu acho que essa mesa chegou até 10 participantes. É uma insanidade como é que eu fazia isso. Eu lembro disso. Mas... E insanidade nem tô falando porque eu era muito foda e conseguia. Não, porque devia ser uma bosta. Na minha mente era muito maneiro, mas se eu fosse ver, ainda bem que eu não tenho isso gravado. Porque era capaz de achar uma merda. Cara, essa de Naruto mestrava pra 9 pessoas no auge dela. Aí eram 3 grupos. Saiu um cara de 10, um cara de 9. Tudo bem, é uma perda administrável, até bem-vinda. Mas, por exemplo, hoje em dia que o meu limite para mesas são 4 personagens. 5, se estiver chorando muito, eu faço, mas geralmente 4 jogadores. Você perde um, é 25% do grupo. Hoje em dia, eu sinto, quando isso acontece, se eu tiver que perder um jogador, e já aconteceu, parar. Eu não vou continuar mestrando essa aventura com 3 pessoas, porque aquele cara vai fazer falta, e eu não tenho um outro cara para trazer para jogar agora, e mesmo que se tivesse para ele pegar a história no meio, eu acho que não seria tão legal. Então hoje em dia eu termino a aventura com isso, eu termino a campanha. Vocês lidam de maneira diferente hoje em dia? Não, acho que eu termino a campanha também. Também? Mas por que você acha isso? Que perdeu muito do espírito do jogo? Porque essa ideia é que assim... perdeu muito do que tornava aquele jogo bacana. A menos... A exceção que, sei lá, se o jogo já tá aí, já é um jogo muito longo, o que, convenhamos, é raro de acontecer, ou algo nesse sentido, sabe? Aí sim, eu prefiro trocar. Eu tive uma campanha recente que eu falo faz 3 anos, de Buff, né? Eu joguei no sistema... do Buff RPG mesmo, né, que era do Unisystem, do Cinematic Unisystem. Aliás, um sistema muito bom.
e a gente fez um cenário, criou um cenário próprio, né? Os personagens estavam muito bons, o grupo tinha muita química junto, sabe? E era um jogo de 5 personagens e um dos jogadores não apareceu desde a primeira sessão. Então, ótimo, né? Tipo, ele já não veio na primeira, era pra ter vindo na segunda, não veio. E aí tudo bem, nada foi perdido, ficaram 4. Desses 4, um jogou uma vez uma sessão e depois uma outra lá pra frente. Ele sempre tinha problema. Tá, ficaram 3, mas como no começo eu fui levando, a gente tava muito empolgado, foi rolando. E chegou num ponto que, beleza, tem 3 jogadores e a gente não conseguia mais fechar horário pra jogar. Porque todo mundo só podia em um horário, que era pegando a noite pra madrugada de sábado pra domingo, sabe? Umas 11 até umas 2 horas da manhã, era o único horário livre pra uma boa parte da mesa, menos pra uma pessoa. E isso matou a aventura. Não tinha outro horário, eu não queria jogar sem o cara e ficar com 2. Depois de uns 6 meses, esse cara resolveu a situação que estava impedindo ele, e aí ele podia jogar. Mas aí eu já tinha sentido que passou do ponto. O momento já tinha passado. Perdeu o momento, sabe? Uma outra coisa que eu acho que mata muitos dos meus jogos, eu queria saber se vocês têm uma questão parecida. Sabe que você falou da ficção pra você, Vitor? Que pra mim sei lá, próximo. Que é, eu leio muito o sistema de RPG, acho que todo mundo lê, todos nós lemos, muito mais do que a gente tem esperança de jogar. Porra. Mas, de vez em quando, aparece algum sistema, algum cenário, alguma coisa que eu acho muito foda. E nesse momento, repentinamente, aquela outra coisa que eu estava pensando parece tão chata. Não é nenhuma coisa assim de você olhar e falar, eu tô com muito. Esse daqui também é legal, mas eu tô com muita vontade de experimentar o novo. É que o que você tava jogando parece chato. Você começa a ver defeito, coisa nele. Daquele momento em diante, o negócio já não parece ser tão mais interessante, sabe? Eu não chego a tanto. Eu chego a obviamente, me empolgar muito com outro sistema. Mas eu acho que. Cara, eu acho que nunca, assim, da minha cabeça, eu terminei um jogo porque eu queria experimentar outro. Eu já cheguei a gente criou personagem para um jogo, e aí eu falo, sabe aquele jogo que a gente ia jogar? Não vamos jogar mais? Tive uma outra ideia. Já com personagem criado e tudo. Isso eu já cheguei a fazer, mas a partir do momento que começa, acho que não. E você, Cass? Eu não acho que esse exemplo que o Chess deu acontece comigo de dar uma esfriada, não de tipo, ok, não quero mais jogar isso, vamos pro próximo, mas de esfriar um pouco, assim, você tá muito empolgado com o jogo que você tá jogando, daí você acha outro e meio que essa empolgação se transfere, daí esfria. Já aconteceu já, mas nunca cancelei jogos por conta disso. Mas e vocês trazem algo pra tentar mexer nisso? Enquanto eu estiver jogando, eu não vou ler mais nenhum livro de RPG que não seja desse sistema ou cenário. Não, mas eu nunca terminei, queimar. Mas sabe, vou dar uma acelerada aqui no fim disso aqui. Era pra terminar lá na frente, tipo, vamos terminar mais rápido, vamos dar acelerada nas coisas. E as pessoas sentiram? Cara, eu não sei porque, como eu te disse, nessa época que eu jogava durante a adolescência, não tinha muito essa conversa, sabe? Esse diálogo sobre o jogo, o que você tá achando, como que vai ser, o que a gente pode melhorar. Não tinha isso. A gente só sentava e jogava. Eu acho que também é uma época que se você termina e é ruim, o jogador sente ruim, falta aquela maturidade emocional pra discutir o negócio, e aí você, como é que eu vou falar pro cara que achei o jogo dele uma merda? Sim, sim. Eu falo porque eu tive vários jogos que eu joguei com amigos meus e que estavam uma bosta. Sim. E que eu continuei jogando porque, enfim, o cara é amigo meu e como é que eu vou falar pra ele que o jogo dele tá horrível? Acho que é complicado até hoje. É que você tem uma maturidade, você pode chegar pro cara e conversar, mas você sempre vai falar com um certo jeito. Mas quando você tem, sei lá, 15, 16 anos... É muito difícil isso, né? Nem falar você vai, né? Você não vai, você não... Ok, vou continuar jogando aqui. Ou você dá uma desculpa qualquer, tipo, eu tenho que sair. Tenho que sair é foda. Do seu caso, Chess, a única coisa que eu me vejo fazendo se eu estivesse no seu lugar, é fazer o que eu faço com ficção. Que é ficar me obrigando a ver coisas do
do gênero. Sabe? Ficar. É que hoje em dia é um pouco diferente, né? Porque a gente até comentou isso em outras conversas, que esse modelo de jogo que era uma coisa muito grande nos anos 90, na virada dos anos 2000, de você ter o jogo com vários suplementos e um metaplot e um monte de coisa, etc. Isso meio que vai desaparecendo, né? Hoje em dia a gente tem muito jogo que é standalone, ou que tem pouquíssimos suplementos. Ou que os suplementos são suplemento de aventura, um de monstro, talvez, não sei. E hoje em dia, sabe, o contra-exemplo seria que ainda se mantém nisso, Die Hard, seria Pathfinder, talvez, né? Talvez, que tem o único. 1 milhão de suplementos, né? A gente até falou do Shadowrun, que tem coisa pra caralho também. O D&D não é assim? D&D quinta, não, sei lá... Não, mudou muito. Não, eu ouvi um pessoal falando que lançou um monte de coisa de Forgotten, mas todas lá naquele Sword Coast. Tudo lá, tipo, sei lá, 4 coisas lá. Saiu um suplemento, mas assim, há quanto tempo eu não tava vindo suplemento? Antigamente, o modelo mercadológico que eles tinham era um suplemento por mês. Tinha mais 3 suplementos no mês, né? Chegou uma época. Então, tanto é que se você pegar o volume de livros que você tinha em D&D 3 e 3,5, era absurdo. Você tinha muita coisa. E essa lógica mudou muito agora. Nessa nova edição. É só pensar em, por exemplo, o Eberron, que foi um cenário que eu acompanhei bastante. Ele tinha livro básico, livro do jogador, aí começava livro da fé, livro das magias, dos monstros, livro só dos reinos, livro de algum lugar muito, muito específico que não precisava de um livro inteiro só pra ele. E era um modelo muito diferente, né? E era um modelo que talvez você pudesse fazer isso. Eu tô muito empolgado com esse cenário, aí eu vou ler mais um suplemento, e mais um suplemento, e mais um suplemento. Mas eu admito que foi uma coisa assim que é uma... Quando eu faço isso com ficção, eu literalmente me obrigo, e eu chego ao ponto de passar vontade, assim. Eu queria estar lendo outro livro, eu queria estar vendo outra série, mas eu não vou ver. Porque senão eu vou colocar em risco o jogo que eu tô colocando agora. Pra vocês verem o tamanho da minha neura com esse ponto, assim. Muito esforço, gente. Não, mas você quer o exemplo em questão que eu fiz isso foi Monster Hearts. Não, eu sei. Eu acho que ali pela metade você deu uma esfriada, né? Mas a gente tava muito empolgado. Falando um pouco de campanhas que eu terminei que foram satisfatórias e puxando Monster Hearts, né? Ele teve, eu acho que um misto de várias coisas que deram certo, no sentido que eu não tive problema com o sistema, não enjoei. Tinha coisa que nem eu tinha falado quando eu tava... eu joguei com os meus amigos da escola e todo dia era aquele hype sendo alimentado, e a gente teve isso de um alimentar o hype do outro. E chegou num ponto que foi que eu facilmente, se tivesse sido diferente, eu teria terminado a aventura em torno do episódio 7. Fácil. Assim, eu me conheço, eu sabia que tava chegando no ponto, entendeu? Mas, se você terminasse, assim, dentro da história, não interrompesse, eu acho que seria bom. Eu acho que, pensando em agora, eu acho que 10 sessões talvez tenham sido demais, assim. Eu não sei o quanto que eu chegaria. Talvez eu poderia ter feito alguma coisa assim, mas me conhecendo, o meu modelo para quando... E isso é uma coisa que eu tenho, meu modelo para quando eu quero terminar uma aventura porque esse hype esfria, é abandonar. Eu paro mesmo. E eu não sou o melhor cara pra chegar e falar, eu só mando pros meus jogadores, deixo dar tipo assim, umas 2 semanas sem jogo, sabe? E depois falo, não tá mais muito legal, vamos trocar de jogo, etc. E eu acho que eu não teria feito tamo aqui nesse episódio, mas eu vou fazer só mais um que é pra fechar. Eu acho que eu teria dropado mesmo, assim. Você sabe que a gente não ia deixar você fazer então, isso. Obviamente, a ideia é essa. O jogo terminou porque vocês não deixaram que eu parasse. Porque se tivesse sido um grupo que tivesse mais passivo, não teria rolado. Não teria continuado. Realmente... Chegou num ponto que eu tava muito assim, olha, eu tenho que continuar vendo porque os caras estão muito empolgados.
Acho que meio até o que você falou, Cássio, da outra aventura que você jogou, que chegou num ponto que todo mundo pedindo e tava uma empolgação desgraçada e você, puta, meu, não dá, né? Tem que continuar mais um pouco. Mas nessa foi pra fechar uma história. No meu caso era só pra se arrastar mais e mais e mais. Vocês têm outros exemplos positivos? Chess, de alguma coisa que você jogou, mestrou, terminou. Pode ser jogando também. Terminou, sentiu que pagou, foi bom, etc. Tiveram coisas da adolescência. Eu lembro muito de uma campanha de Tormenta que a gente jogava com 3D e T. E jogou, sei lá, meses. Aquele ritmo, sabe, joga todo dia. Uhum. E foi extremamente positiva a campanha no geral, assim, todos os fatores que eu me lembro dela, foi muito, muito positiva. Extremamente divertida, acabou a sessão, acabou e sem possibilidade de retorno, sabe? Uhum. Então foi muito interessante, assim. Sempre que eu penso numa campanha bem sucedida, é o que me vem à mente, sabe? Eu acho que seu exemplo é até parecido com um outro que eu tive também, olha só, também jogando Tormenta, também jogando com 3DT e jogando nos intervalos das aulas. E principalmente no intervalo, assim, no geral, né, na hora do recreio, de chegar e todo dia jogar, assim, sei lá, acho que 15 minutos, 20 minutos por dia. E eu tinha conhecidos que faziam a mesma coisa, mas tipo assim, antes da aula, sabe? Todo mundo chegava na escola meia hora antes e eles jogavam. Eu achava isso incrível, cara. Como é que o cara consegue jogar RPG nessa hora da manhã todo dia, né? Quando a gente tem, sei lá, 15 anos. Mas anyway. E eu não sei, eu acho que eu não sei quanto tempo que eu mestrei essa aventura, essa campanha. Mas eu acho que ela demorou. Sei lá, deve ter sido muito mais curta do que eu imagino. Na minha cabeça ela demorou meses, mas sei lá, deve ter tido um mês de jogo. 3 semanas, estourando. E toda a ideia, toda a coisa que surgiu pra acabar com ela foi que eu comprei o Tormenta do Daemon. E aí eu falei, eu vou ler. E aí tava rolando a aventura enquanto eu lia, né? E aí eu falei, já li, já tô pronto pra mestrar. Vamos terminar essa aventura. E aí a gente fez tipo assim uma mega sessão. A gente nunca jogava essa aventura de final de semana. E a gente fez uma sessão assim de começar 2 horas da tarde e terminar 11 horas da noite, uma coisa que eu nunca mais fiz na minha vida. Se fazia quando eu era moleque, né? Hoje em dia é impossível pra mim jogar esse tempo todo. E terminou, fechou todas as pontas. Como a gente ia trocar de sistema, ninguém quis manter o personagem. Essa aventura, ela terminou de minha parte, eu fui partir pra outra e um outro mestre quis assumir. Teve uma sessão e acabou. Tipo, não foi muito que isso. O que me faz pensar agora é que talvez eu fosse muito melhor em encerrar campanhas quando eu tinha 15 anos do que eu sou agora. Mas faz sentido por ter mais tempo pra jogar e se dedicar também. Eu podia me dar o luxo de vamos jogar mais 3 ou 4 sessões pra acabar isso aqui, vamos dedicar mais esse final de semana a acabar com esse jogo. Né? É bem diferente. Hoje em dia já é muito mais colocado. Mais alguém com exemplos que queiram colocar, compartilhar? Não me lembro de nenhum. Vamos tentar dar um wrap nisso tudo? Ok. Pegar o que a gente viu? Uhum. Então beleza, a gente jogou um monte de ideia aqui. O que a gente consegue puxar de problemas, de coisas que matam uma aventura? Perda do interesse, seja no sistema, seja no sistema, seja na ficção, seja por parte dos jogadores, seja por parte do mestre. Sim, perder interesse é coisa esfria. A perda de algum membro do jogo, né? Alguém que por horário ou por obrigação não pode mais jogar aquele jogo naquele horário. Acho que a gente pode imaginar isso. Ok. Certo? Que mais? Eu sei que a gente falou outras. Ou a primeira eu consegui resumir muita coisa em uma coisa só. Perda de interesse resume coisa pra caralho. Coisa pra caralho em uma só. A gente pode falar quais os motivos de perder o interesse. Acho que um deles é o problema da sua expectativa, seja com o sistema, seja com os jogadores. Poderia ser a diferença na expectativa, pode ser porque você passou a consumir coisas diferentes, seja outros sistemas ou uma ficção diferente, e isso leva você a ter uma perda do interesse. Incompatibilidade entre
jogadores, entre mestres. Houve uma época na minha vida que eu estava disposto a jogar RPG, sabe? Qualquer coisa, tô jogando, e era maneiro. Hoje em dia, aquela coisa, para ter uma experiência boa, tem que ser pessoas selecionadas, que eu já conheço, ou que eu tenho uma certa afinidade, porque senão é bem já que você complicado. tá falando de adolescência, brigas acabam com campanhas. Você briga Porra, com um amiguinho, eu às acho vezes que eu não fora tenho- do jogo. E aí foi. É. Cara, eu acho que eu tive. Eu tive uma. Eu tive uma que acabou por briga, cara. Que acabou por briga e traição, saca? Nego. Não, sério. Nego namorando, aí toma chifre, aí dois amigos brigam, e aí morreu. Sem clima pra continuar jogando, cara. Sim. Sim, Programa da sim. vida real. Tá. E o que vocês acham que a gente podia trabalhar nesse ponto? A gente vê alguma coisa, a gente vê alguma maneira de mexer nesses pontos pra terminar uma campanha? Porque uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar é que talvez eu não precise matar a minha campanha. Eu possa adiantar o fim dela. Como o Cass falou. Eu realmente não tinha parado pra pensar nisso. Que nem você falou do Monster Hearts agora. Mas se você fizesse mais uma sessão fechando tudo, dava maneiro. E eu, sem zoeira, isso não tinha nem passado pela minha cabeça. Vou fazer mais Acho que depende- uma só. Acho que depende muito do que você tá jogando, né? Se você tá jogando, sei lá, D&D, só no level 3, e o objetivo da campanha é matar o Lorde Demônio Assassino que é de level 25, você não vai terminar essa campanha. E se você fizer um fast forward na campanha? Gente, a ideia não era acabar o negócio, eu não tô afim, etc e tal. Vamos... Na próxima sessão, muda as fichas pro level 15. Se passaram 10 anos e a gente tá na porta do Lorde Eu acho que Demônio. essa é uma possibilidade. É uma boa solução. De fato, é uma boa solução. Né? Pelo, já, D&D, que vai você pode fazer isso. já que vai acabar a campanha mesmo, pelo menos dá um closure If pro you have pessoal. to go with a bang. É, mais ou menos isso. Olha só. Gostei da sugestão. Essa ideia realmente me pareceu boa. Peraí, Caso já pagou a Olha contribuição. só. Já fez Já. valer. Não, mas eu acho que hoje em dia eu não tenho pretensão nenhuma de jogar alguma campanha longa, assim. Nenhuma. Eu sei que não rola, então eu já penso em coisas de poucas sessões, assim. 8, 10 no máximo, estourando. Cara, Eu ia um dos falar, qual que é o meus- limite de vocês pra sessão hoje em dia? Não tem um limite. Inclusive, um dos meus sonhos, sabe? Uma daquelas coisas tipo, caraca, o dia que eu fizer isso eu vou ter zerado a vida de mestre de RPG. É pegar alguma campanha, alguma coisa. E eu tenho, assim, até a minha favorita, no momento, pode ser que até ela mude, mas. Que é a Rise of the Ruin Lords do Pathfinder, que eu adoro essa campanha, eu acho incrível, eu li inteira, tem um livro capa dura, acho fodíssima. E eu sempre quis, sabe, pegar. Vamos lá, jogar o D&Dzão, level 1, terminar essa porra no level 20, Zero to Hero, e jogar essa merda por 3 anos todo final de semana. Eu queria muito fazer isso algum dia na minha vida. Eu duvido que eu vou conseguir, a não ser que, sei lá, meus filhos vão jogar RPG e eu vou jogar com eles, sabe? Porque passou o período de fazer. Não vou nem dizer que passou a época, acho que é um pouco ruim, mas o tipo de grupo de RPG que eu conheço, que eu tenho contato hoje em dia, não propicia esse tipo de. Já que a gente tá falando de sonhos de campanha, meu sonho é mestrar Horror no Express do Oriente, do Cthulhu. Mas eu sei que isso daí é muito improvável, cara. De Cara, acontecer. eu tô com esse material agora do Horror do Orient Express, né? Que tava Uhum. concorrendo aos Ns e tal. Eu tô com esse material. Eu fui dar uma folheada. É muito material, cara. Não tem condição. Não tem muita condição de jogar isso, cara. É muita coisa, é muita coisa. É material pra jogo por uma vida. Cara, só falando rapidamente, eu vejo aquelas campanhas do cara que trouxe o chamado do Cthulhu pro Brasil. E das campanhas dele, ele tem tipo uma lousa gigante assim na sala dele, onde tem um monte de coisas pregadas com pistas e tal. E sabe aquela barbante Nossa unindo as, sabe, tipo paradas de detetive mesmo, investindo aqueles Uhum. filmes. Ele tem isso lá nas campanhas dele que duram 1, 2 anos. É tipo, meu sonho é fazer isso, mas eu sei que não rola. Eu acho incrível e eu também acho, eu gostaria de ter essa experiência pelo menos uma vez.
Eu não sei se eu tenho perfil para esse tipo de coisa, mas eu gostaria de ter essa experiência pelo menos uma vez. Contudo, dito isso, eu sei que vai ser muito difícil, muito improvável, porque ainda que eu conseguisse, na hipotética hipótese de um grupo disposto a separar 2 anos para jogar essa porra todo final de semana, uma vez a cada 15 dias, sei lá, que seja, eu sei que eu não ia querer. Depois de um mês, 2, eu mesmo ia enjoar, ia querer mudar, ia ser muito improvável. A não ser que tivesse uma experiência muito superior a qualquer outra que eu já tive, sabe? Mas... Eu tinha falado isso pra vocês e perguntando, né? O Chess falou, 8 a 10 sessões é o máximo. Eu diria que 5 é o máximo que eu consigo fechar hoje em dia. 5, eu digo que 5 é o sweet spot. 5 é o número mágico. Então, se eu conseguisse pegar os RPGs que eu leio e os que eu leio me dão vontade de jogar e eu conseguir jogar 5 sessões de cada um deles, saca? O que eu acho que em matéria de tempo daria a mesma coisa de mestrar o Expresso Oriente ou o Horizon Zero Dawn. Eu acho que se fosse isso eu me daria por contente, cara. Eu acho que eu não... Eu hoje em dia eu tenho uma maneira diferente de pensar os meus jogos. Quando eu crio. Quando eu jogo uma coisa que tá pronta, claro, tá pronta, e aí você vai no que tá lá, etc. Mas quando não, quando eu crio, eu imagino isso hoje em dia, assim, se eu consigo contar uma história que eu consigo fechar em 5 sessões de 4 horas de jogo. E com isso daí eu consegui fechar o jogo mesmo. Aí vai tá bom, porque se eu precisar mais do que isso, eu já começo a bulir as ideias, sabe? Não, essa ideia aqui ia ficar legal com mais tempo. Não, essa daqui não. Mas tá aí uma coisa que me incomoda um pouco, cara. Aliás, você falou 2 coisas que eu pensei um pouco sobre o assunto. A primeira muito embora me seja muito difícil mestrar uma campanha por muito tempo, jogar não é difícil at all. Então, se eu, sei lá, me chamassem pra jogar a aventura de 2 anos, blá, 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 eu ia feliz. Mas aí facilmente. Jogar não teria problema nenhum. Mas eu acho que o problema de mestrar algo desse tamanho, da parte do jogador, é começar a não bater, tipo, data, horário. Sim. Isso, querendo ou não, é um dos motivos que causam desgaste na campanha. Pra isso dar certo, o grupo de pessoas dispostas a fazer tem que ser muito, muito apaixonado pelo que tá fazendo. E tem grupos que dão certo, tem grupos que... A gente tem vários relatos de grupos que fazem isso. Mas é aquela coisa, sabe quando o único hobby do cara é RPG, ou o principal hobby do cara é RPG, não é um cara que joga RPG e videogame, e vê seriado, e tem essa cultura, uma vida de cultura pop mais ativa, sabe? Uhum. Se, sei lá, RPG fosse meu único hobby, não tivesse outras coisas que eu gosto de fazer, talvez, não sei, mas não é, então... O problema é que o RPG você não faz sozinho, então por mais que você tenha tempo, tenha boa vontade, você ainda vai depender de um grupo de pessoas. Exato, você teria que achar um grupo de 5 pessoas, 4 pessoas, com a mesma dedicação, ou intensidade, ou paixão pela coisa, até acontece, mas é mosca branca. Não, assim. e próprio o que você falou, própria agenda, próprio horário, porque como eu disse, os jogos, e eu acho que tem coisas que foram melhorando isso. Antigamente a gente só jogava presencialmente, você estava vinculado às pessoas que estavam ali num círculo próximo, que tinham capacidade de se deslocar para um local em comum e jogar aquilo num determinado dia, num determinado horário. Hoje em dia, a gente, pelo menos com a internet, e a gente que se habituou ao jogo online, né? A gente ainda tem uma ferramenta que é um facilitador, porque a gente consegue pegar e jogar com gente de 3 ou 4 cidades diferentes, fechando, estando disposto, tendo como vínculo assim, um horário, só o horário, e lógico, a capacidade técnica que não pode estar caindo na sua internet para rolar o jogo, né? Esse é um problema sério. Mas assim, é a resposta perfeita? Ainda não é, né? Você ainda tem esse problema que você falou, de horário, você ainda tem a coisa de que cada um tá levando a sua vida, e que isso é muito, muito complicado. Ajuda também, eu acho, ter grupos menores, que nem eu falei, 4 pessoas. 5 ainda, não só é difícil de administrar na mesa, como é difícil de casar os horários. 4 jogadores e um mestre. 4 jogadores e um mestre. Top. Máximo. Disso não passa.
E que nenhum deles seja médico residente. Puta, isso ajuda pra caralho. Pra caralho, pô. Isso ajuda mesmo. Uma coisa que os Estados Unidos têm e que eu acho que ajuda muita gente nesse aspecto são aqueles programas de jogo organizado. Dá bem ou mal, faz com que as pessoas tenham uma experiência próxima de uma campanha. Tipo Sabe? Adventure League, essas coisas? Adventure League, RPGA, essas paradas aí que tem. Mas aqui no Brasil Eu não sei se isso perdeu força aqui. Tinha uma época que eu ouvia falar muito Não, mais. Adventure League tá rolando no Brasil, sim. tem quem Mas faça, perdeu mas é porque não sei Da se são os Geek House canais. rola toda quarta, se não me engano. Ah, tá. Aqui Eu falei são- que não sei se são os canais que eu acesso, mas antigamente eu via muito mais na internet, nos canais RPGísticos que eu vejo, entre várias coisas, entre YouTube, sites, Facebook, etc. Gente falando, e hoje em dia eu vejo menos, né? Não sei se perdeu força ou se realmente eu só filtrei eu não uma coisa que sabia não me Geek interessava. House tinha na Geek House. Toda quarta lá, a galera do Roller Players lá, Uhum. eles estão fazendo. Toda quarta, se não me engano. É na Geek House? É na Geek House. Bom, galera, e aí? Mais coisas vocês querem acrescentar? Eu acho que não, viu, cara? Uma outra coisa que vale a pena dizer é que uma coisa que eu sinto falta e me incomoda muito nesse formato de poucas sessões, 5 sessões, 4 sessões, que eu tenho jogado nos últimos tempos, é que isso me tira, quase sempre, não sempre, mas isso me tira a sensação de crescimento do personagem mecânico e otherwise. É muito pouco tempo para desenvolver um personagem. Dependendo da estrutura do jogo, é muito pouco tempo para você ter uma evolução mecânica. E mesmo que você tenha uma evolução mecânica, Não usa. é tão rápido que você não tem tempo de aproveitar esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que, puta, é um dos meus maiores prazeres quando eu jogava RPG ou mestrava RPG, era ver os personagens crescendo e evoluindo na história e fora Se dela. a gente voltar no que a gente estava falando no começo do episódio, que a gente estava discutindo de jogos que são melhores e jogos que são piores, para esse tipo de coisa, eu acho que se a gente começar a pensar assim, minha campanha vai ser curta, 5 episódios, 5 sessões, eu acho que até dá para realmente delimitar mais, né? Porque por mais que você queira... o 13 Age, ele tem uma coisa, ele faz a campanha de 10 sessões, cada sessão um nível, né? Isso. Você poderia tentar fazer uma coisa similar, cada sessão 2 níveis, sei lá, etc. Mas você falou uma verdade, você não teria... mesmo que você tentasse fazer isso, você não teria tempo para desfrutar de tudo aquilo que mecanicamente o jogo te oferece. Pois é. Então você realmente teria uma perda significativa. É mais que isso. História em si, eu vejo dando para você fechar uma história bem contada, com bom Até dá. personagens. Não. Gente que está disposta a mexer com aquele personagem e trabalhar bem. Eu acho que jogos, talvez tenha jogos que fazem isso melhor ou pior, mas, por exemplo, eu gosto não são todos os jogos, mas Apocalypse Engine, nos Advancements, eu acho que tem muitos jogos que são bons em introduzir novos elementos na história. Então, eu acho que talvez ele seja um jogo bom para 5 sessões por causa disso. Você pode, tipo assim, abolir XP ou pontos de qualquer coisa, e você falar, ao final de cada sessão, cada um ganha um advancement. E é uma boa isso solução. você vai, a cada sessão você vai trazer uma coisa nova, e o cara vai ter aquilo para jogar. Acho que seria talvez eu acho que se você tivesse me dito isso antes, eu tinha feito nessa campanha que a gente tá jogando. Cada sessão ganha um e pronto. E fechar com 5, né? Acho que seria muito melhor. Eu não sei o quanto eu gosto disso, mas tudo bem. Porque daí você perde um pouco da parada da recompensa, né? De tipo, eu usei melhor o sistema, eu tenho mais recompensa. Não necessariamente usei melhor o sistema. Realmente. Você sempre tem um drawback. Perda. Exato. E eu sempre acho, vou parar de plagiar os outros. Eu gostei dessa frase, estou usando direto. É boa mesmo. E eu sempre acho que é bom você incentivar o máximo que você puder os seus jogadores a usarem o sistema que aquele jogo tem, já que você está jogando naquilo, que eles usem. E que normalmente as experiências que eu tenho é que quando o pessoal usa, você tem resultados melhores. Mas aí também muita gente depende de tempo para aprender a usar o sistema. E é um dos problemas de uma campanha muito curta.
O pessoal não aprende, não tem tempo suficiente pra aprender a usar o potencial. Mas depende do sistema também, Não, né? sim. Você tá jogando, sei lá, Monster Hearts, se você não sabe usar o sistema. Não, mas às vezes não é, Falta- não é questão de, tipo, o cara não entendeu a regra, mas o cara não pegou o jeito. Não sei se me fiz entender, sabe? Questão do cara pegar o feeling do sistema, de, tipo, conhecer os momentos que ele pode usar cada mecânica. O Chess usa muito bem. Mas eu diria que ele é uma exceção entre todos nós, né, que jogou. Levando em conta o jogo que eu joguei, que teve vocês dois juntos, né? Acho que o Chess foi o cara que pegou a mão mais rápido, né? Enquanto teve gente que eu acho que até o final do jogo explorou pouco, ou não sei, na minha cabeça tinha muito mais possibilidades a serem usadas do que as que foram, né? E às vezes, eu acho ruim, porque às vezes o cara fica frustrado porque ele se sente preso por uma armadilha que ele mesmo cria. Sabe, o cara quer fazer alguma coisa, ele não sabe como, ele acha que ele não tem como, ele acha que o sistema não tem como. E tá lá, as ferramentas estão lá pra ele fazer. Então, mas é isso que eu tô dizendo o cara às vezes até entende mecanicamente o jogo, mas ele não pegou o jeito, não pegou o feeling, assim, de... Que eu acho que às vezes pra alguns jogadores vem mais fácil, pra outros demanda mais tempo. O que eu acho que daria até um excelente episódio, uma outra boa discussão nesse sentido. É verdade. De por que de como tá pegando, o que a gente podia fazer para ajudar, etc. Eu acho até que é um tema interessante pro futuro. Seria uma discussão interessante mesmo. E Vou anotar bem ou mal, aqui, ó, tá anotado. Quanto mais investidos estão os jogadores no jogo, mais as chances da campanha vingar existem. Né? Se o pessoal está gostando do jogo, está interessado, seja no jogo, no sistema, nas ideias, mais chances desse pessoal querer continuar jogando. Sim. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Acho que deu um wrap bem. Eu cheguei à conclusão que eu tirei boas ideias dessa conversa que a gente teve. Acho que foi muito mais frutífero do que eu achei que seria. Sim. E por outro lado, até me mostrou que o assunto é mais complicado do que eu parei de pensar, porque eu falei assim, são várias coisas que tem que calhar juntas, né, pra campanha. Acho que por um lado me tirou um pouco de peso nas costas, porque eu cheguei à percepção que tem muita coisa que realmente não tá na mão do mestre, não tava na minha mão. E por outro lado, parece que me deu uma ou duas ferramentas interessantes para eu tentar usar daqui para frente. E vocês? Eu tive alguns insights bastante interessantes, né, nessa conversa, e ouvi algumas ideias bem bacanas, especialmente tentar adaptar o tipo de jogo que eu vou usar para o tipo de perspectiva que eu tenho. Se eu sei que eu vou jogar 5, 6 sessões, ou eu não uso um sistema que é interessante quando você tem evolução de personagem, ou se eu fizer isso eu vou ter que pensar numa forma de trazer essa evolução de personagem para o jogo. Porque senão, por exemplo, como a gente comentou, Fate é um jogo que vai funcionar muito bem para um jogo de 5, 6 sessões, porque o seu personagem não vai mudar. Eu só vou jogar Fate daqui pra frente. Nossa, calhou, velho. Uma das coisas que eu descobri nesse episódio. Não é? Mas é uma opção. Por outro lado, você tem jogos como, em geral, os jogos da Apocalypse Endgame, que tem uma evolução muito rápida. E porém não se sustentam por longos períodos de tempo. Eles estão ali para você jogar 6 sessões, 10 sessões e partir para a próxima. E não já explorar tudo que aquele jogo tem de evolução, de XP e de tudo mais, e partir para o próximo jogo. E tem jogos que do jeito que eu estou hoje, com essa perspectiva de jogo, eu nunca mais eu não vou conseguir, até que essa condição mude, ter essa experiência completa. Não dá pra jogar um Adventure Path de Pathfinder, não dá pra pegar um personagem de, sei lá, um acólito na Inquisição do Warhammer 40k e jogar com ele até ele virar um Inquisidor. Você falou isso que não dá pra jogar um Adventure Path, eu olhei aqui pro lado, vi o Kingmaker, escorreu uma lágrima. Ah, cara, escorre tantas comigo. Eu acompanho todo mês que sai. Só olhando, só... É só coisa foda. Meu amor, um dia. Olhando aqui pro meu capadura do Rise of Golden Lords. A Luciana tá olhando pro de piratas dela, aquela Skull and Shackles, que ela gosta pra caramba. Mas enfim, não tem condições de fazer esse tipo de coisa. Não tá mais, né? Na minha estrutura de jogo de RPG.
E isso vai dificultando uma série de outros elementos, né? Cada vez mais fica difícil pegar sistemas mais complicados que vão exigir uma dedicação maior. Por exemplo, eu estava lendo o Shadowrun quinta edição há pouco tempo, e por mais que eu tenha gostado de várias coisas nele, chegou num ponto que eu falei, eu vou ler isso aqui e vou aprender esse sistema bizantino de regras, e eu vou jogar 5 sessões e não vou jogar mais essa porra. Não compensa. Então, é diferente da época que eu era adolescente, em que se eu estivesse jogando Shadowrun naquela época, eu ia aprender aquele sistema bizantino de regras e eu ia jogar essa porra por 3 anos sem parar. Seja a mesma aventura ou fossem aventuras diferentes. Então, me deu um bom insight para onde eu estou neste momento RPGístico da minha vida e que tipo de coisa que eu deveria tentar procurar jogar. E tentar desapegar de certas coisas que, por mais que eu goste, não dá mais. Maravilha. E aí, Cássio? Cara, eu descobri que eu terminei mais campanhas do que eu achava e isso daí já me deixa bastante feliz. Que bom pra você. Porra, porque, né, eu achei que eu tinha terminado uma só, descobri que eu terminei 3. Então tá bom. Tá bom. É o saldo positivo. Saldo positivo. Maravilha. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que essa conversa maluca, sem rumo, ritmo ou pauta tenha servido para alguma coisa para os ouvintes. Eu acho que a gente conseguiu pelo menos dar uma sessão de continuidade, começo, meio e fim. Espero. Eu senti, né? Mas espero. Vamos ver quando eu estiver editando. Eu vou falar, nossa, que papo louco. Meu Deus, o que a gente fez? Ouvintes, comentem. Diga se isso foi proveitoso para vocês de alguma maneira. Compartilhem com a gente experiências que vocês tiveram, positivas e negativas. Sim. E, por falar em 5 e 6 sessões, o Cas vai fazer um jabá aqui. O Cas? O Cas vai fazer um jabá. Eu e o Chess e mais alguns amigos estamos com um projeto novo aí, que são mesas de RPG streamadas ao vivo no Twitch TV e no Hitbox, onde o nosso foco é jogar jogos mais alternativos, assim, jogos indies, né? Em sua maioria, evitar o lugar comum do D&D, do Tormenta, e evitar campanhas longas, tá? São campanhas curtas que pra gente jogar bastante jogos. E se chama Tear dos Mundos, você pode conferir no Facebook, dá uma procura lá, Tear dos Mundos. O link tá todo aqui na descrição do episódio. Canal no YouTube também. A gente tem canal no YouTube, a gente coloca as sessões já passadas e a gente pretende transmitir toda quinta-feira às 9 horas da noite um jogo diferente. E ainda tem uma campanha que o Victor também tá participando, mas essa é esporádica, que é do www. Como que é o nome do jogo? O World Wide Wrestling, o único canal de streaming de RPG no mundo que você vai ver um RPG de WWE. Ah, que mentira, eu procurei no YouTube e tem várias dessa sessão desse jogo. Caralho, não mata, não tira a mágica. Bom, que é isso, galera. Ficaria muito feliz se vocês fossem lá prestigiar. Falando em prestígio, eu vou aproveitar aqui para agradecer aos ouvintes que fizeram doações para a Terceira Terra esse mês. A Terceira Terra passou por dificuldades esse mês e graças a Deus ao apoio dos ouvintes a gente conseguiu superar esse tanto. Então, assim, estamos vivendo para lutar mais um dia. Para aqueles que não fizeram uma doação, eu peço que considerem, olhem aí a barra de doação, veja o que há dentro do seu coração, qualquer quantia serve, tá bom? E é isso, certo? É isso, então é isso, ouvintes, ficamos por aqui com mais um Escudo do Mestre, e lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre, o Cas vai encerrar esse episódio com alguma frase de efeito. Caralho, que porra é essa, velho? Caralho, que porra é essa? Fechou, bom, boa frase de efeito. É isso aí, ouvintes, se lembre-se, levem pra vida. Caralho, que porra é essa? Até mais, ouvintes. Tchau, tchau. Vocês já tinham planejado isso, né? O Escudo do Mestre agradece aos ouvintes que doaram e ajudaram a manter a Terceira Terra viva neste mês. Hiro Kosaka Cavalcante, Fernando César, Rubens Mateus Padovese, Daniel Teixeira Chaves, Vinícius Silva, Júlio Matos, Silvio Antônio Soares de Souza, Alexandre Vaz, Joel Roberto Guimarães Vasco, Fernando Camargo Pereira,
Leandro Zanella Campos, Lucas Felipe dos Santos, Luciana Rodrigues da Anunciação e Rafael Machado Saldanha. Escudo do Mestre agradece vocês.